Oi gente, tudo bem? Vou deixar aqui a tela cheia. Ontem no Rio de Janeiro ocorreu um fato muito grave, que foi uma operação policial no Rio de Janeiro, da Polícia Civil, da onde que se resultou 25 mortos e 2 pessoas baleadas por bala perdida, né? Dentre essas pessoas que morreram, um policial tombou em serviço e 24 pessoas, que ainda as informações estão vindo, morreram, né? E acredita-se que podem ter sido os marginais, alguns bandidos, né? E o vídeo que eu estou fazendo não é para falar somente sobre isso, né? Mas sim que desperte às vezes em alguns católicos, né? Que será que é correto você matar em algum aspecto, em alguma situação? Qual é a posição da Igreja Católica sobre matar, sobre o assassinato, né? E eu já vou respondendo que o assassinato, ele sempre será um pecado mortal. Mas sempre se for feita de forma voluntária, tipo, eu quero matar uma pessoa, então eu vou lá e eu mato porque eu quero. E isso é um pecado grave, é um pecado que brada os céus, né? Mas e nós, na vida civil, que a gente, graças a Deus, espero eu que ninguém tenha matado ninguém, que a gente não mata, né? E os policiais, né? Que muitas vezes tem que subir um morro e muitas vezes, né, você não chega lá no morro lá com um buquê de flores e fala assim: senhor bandido, por favor, você poderia largar sua arma, o seu rádio, me entregar suas drogas e parar de fazer maldades? Por favor, em nome da paz, você poderia descer o morro? É claro que não. É claro que os policiais são recebidos na bala, né? E diante de um policial que tem uma família para sustentar, que tem uma sociedade para defender, diante disso, quando ele se depara com um marginal atirando nele, querendo o matar, será que se ele revidar e o resultado disso for a morte do marginal, ele estará em pecado? Vamos ler o Catecismo da Igreja Católica. Porque esse vídeo que eu estou fazendo é para os católicos e para os católicos entenderem a sua doutrina, né? E é importante a gente introduzir aqui o conceito de legítima defesa. Nós estamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, onde que a Igreja nos ensina sobre o 5º mandamento. E aqui a Igreja, antes desse aqui, ensina que matar, sendo algo voluntário, é sempre um pecado grave, um pecado mortal, que sem arrependimento e contrição pode resultar na perda da alma, que é uma alma assassina, que então ela acaba indo para o inferno se ela morre sem o arrependimento, né? Mas é necessário a gente entender que existe também a legítima defesa, né? Então, no número 2263 do Catecismo da Igreja Católica, nos diz assim: a defesa legítima das pessoas e das sociedades. Não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário, né? Então, o fato de você se defender não é uma exceção. Então assim pode matar. Nesse caso pode matar. Não é que pode matar, você vai ser obrigado a isso. Então não é uma exceção do não matarás. É uma situação que te obriga a você reagir, certo? Do ato de defesa pode seguir-se um duplo efeito. A conservação da própria vida. Outro, a morte do agressor. Se o agressor ele vem na tua casa e ele vem, sei lá, te roubar, abusar sexualmente das suas filhas, da sua esposa, e você tem uma arma ou outro objeto da qual você defende a sua família
e o ato dessa defesa é a morte do agressor, estamos falando de uma legítima defesa. Você não queria matar, mas você ama sua família. E por você amar a sua família, você acaba defendendo a sua família. E isso é o seu dever. Entendeu? Então, você não vai falar, olha, estuprador, entre aqui na minha casa, fique à vontade, eu sou da paz, eu não vou, por favor, se puder, você não faça isso. Não, é claro que você não vai fazer isso, você vai reagir. E a sua reação pode ser, a força da sua reação pode causar a morte do agressor. E isso não imputa a pessoa, isso não dá à alma da pessoa um pecado mortal, ela não comete nenhum pecado porque ela está se defendendo, né? Nada impede que um ato possa ter dois efeitos, dos quais um esteja na intenção e o outro para além da intenção, né? Qual é a sua intenção quando você está defendendo sua família? Matar o agressor ou defender sua família? Se você vai defender sua família, você vai ter que usar a força necessária para defender sua família. Porque se um cara entra com um facão, você não vai pegar uma faquinha de manteiga e jogar nele, né? E você tem que usar uma faca também ou algum objeto que vá parar a agressão do agressor, né? Mas qual é a sua intenção? Se você está bem intencionado a defender o que? A sua família, a sua vida, então você não está cometendo nenhum crime, judicialmente falando, e nenhum pecado, né? Agora, 2264, o Catecismo da Igreja Católica diz assim: o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade e, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. Então, você não precisa nem estar na sua casa. Por exemplo, se você está na rua e um cara vem te matar e você, ao defender a sua vida, acabou matando a quem queria te matar, você está preservando o seu ser, né? Você está preservando a sua existência. Isso, além de ser totalmente natural, não é um pecado, porque você não saiu de casa premeditando matar ninguém, ou tipo caçando alguém para aquela pessoa vai me atacar, eu tenho certeza disso, então eu vou lá, vou provocar ela para ela me atacar e quando me atacar, pronto. Não, aí eu vou alegar que foi legítima defesa. Não, não é assim. Aí você está cometendo um assassinato. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de legítima defesa em casos concretos, certo? E continua o catecismo. Se para nos defendermos usarmos de uma violência maior que a necessária, isso será ilícito. Então tem que ser uma força que a gente tenha que ser necessária. Por exemplo, se eu tenho um porte de arma e um bandido vem me assaltar e eu reajo a esse assalto dando um tiro nele, esse tiro não foi fatal, mas eu falo, bandido bom é bandido morto e descarrego o 38 nele, eu vou estar usando de uma força desnecessária e cometendo o pecado de assassinato, né? É claro que às vezes um tiro não resolve a situação, né? Às vezes você dá um tiro, né, e a pessoa ainda tem forças para pegar a arma e tentar te matar. Então, você tem que usar a força necessária. E se dentro desta força necessária o agressor vier a óbito, você não comete um pecado mortal porque você estava se defendendo, né? Então vamos lá. E não é necessário, vamos lá, isso seria ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isso será lícito. E não é necessária a salvação que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela alheia, né? Então, nós buscamos preservar a nossa vida, né? Isso aqui, o catecismo está falando de casos extremos, não é o dia a dia.
No dia a dia a gente pode até dar a vida por outra pessoa. Se você é cristão, se você... A gente doa a nossa vida, a gente gasta a nossa vida, né? Mas numa situação extrema, se a nossa vida estiver em risco, nós temos o direito de defendê-la. E se isso ocasionar a morte de alguém, sinto muito, aquela outra pessoa morreu porque ela quis, né? E ela foi a agressora, eu só me defendi, né? Então, do 2265, o Catecismo da Igreja Católica diz: a legítima defesa pode ser não somente um direito, né? Mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outrem. Ou seja, se o cara entrou na sua casa e você tem meios de se defender e não se defendeu, você é cagão, né? Você é medroso, você deixou que os caras entrassem na sua casa, estuprassem sua filha, sua esposa, né? E você não fez nada, ou seja, você foi covarde, você foi conivente. É o seu dever, é um grave dever, se um bandido entrar na sua casa e você tem, olha, presta atenção, se você não tem como, você não tem como se defender. Agora, se você tem meios para se defender, é seu grave dever, até dar a vida pela sua família. Certo? É um dever. Defender o bem comum. Agora vamos ampliar isso não só para a nossa casa, para a sociedade. Assim diz o Catecismo: defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal. O que os policiais estavam entrando na favela ontem para fazer o quê? Na comunidade. O que eles estavam? Eles estavam indo cumprir um mandato de prisão, né? E o que é cumprir um mandato de prisão? O agressor injusto, que os traficantes que aliciam as crianças, que vendem as drogas, que destroem nossas famílias, que colocam um fardo pesado nas costas da sociedade, que alicia que trafica armas, mata pessoas, executa as pessoas. Eles são agressores injustos. E o que a polícia tem que fazer? A polícia tem que ir impossibilitar eles de fazer o mal, né? É por esta razão, agora eu continuo a leitura do Catecismo, que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas para repelir os agressores da comunidade civil, confiada à sua responsabilidade. Então, é dever da polícia adentrar não só no morro, em todos os lugares onde que exista crime, onde que exista mal, onde que a sociedade é vilipendiada. É um dever da sociedade, é um dever da polícia ter que ir subir morro para pegar traficante, para pegar ladrão, né? Agora, e isso tem que ser feito perante as armas, porque os traficantes, eles estão no morro, eles não estão lá com faquinha, não, eles estão com fuzil, granada, arma que derruba helicóptero. E às vezes eles estão com armamento muito superior ao da nossa polícia e armamento de exército, né? Armamento de combate, né? Então a polícia, quando entra no morro, às vezes ela está em desvantagem, né? Mas eles cumprem o dever deles, que é ir lá cumprir a ordem judicial, né? E vamos continuar a leitura. O esforço do Estado em reprimir a difusão de comportamento que lesa os direitos humanos e as regras fundamentais de convivência civil corresponde a uma exigência de preservar o bem comum, né? E, por exemplo, os direitos humanos aqui não tem a ver com o sentido direitos humanos que muitos partidos de esquerda, professores intelectuais de esquerda, ou até mesmo alguns especialistas em segurança pública falam. Direitos humanos é o direito, primeiro, o direito à vida, né? E todo mundo tem direito à vida, até o bandido tem direito à vida, né? Mas a partir do momento que o bandido ele pega uma arma para atirar num policial, ele está correndo o risco de perder a vida, né? Então ele tá cumprindo, ele tem o direito à vida, só que ele não quer viver. E a prova disso é que ele atira em policial, né? Que aqui é a autoridade constituída para lidar com esse tipo de problema na sociedade, né? É direito da
E para que fazer isso? Para preservar o bem comum, né? Que é a nossa sociedade em si, né? Até me perdi, né? É direito e dever da utilidade pública legítima infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como objetivo de reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, adquire valor de expiação. A pena tem como objetivo, para além da defesa da ordem pública e da proteção de segurança das pessoas, uma finalidade medicinal, posto que deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do culpado, né? Então, assim, policial que vai pra rua e bandido atira nele, ele tem o dever de atirar de volta se isso for necessário, certo? Porque qual que seria o ideal? O ideal seria a polícia ir lá, cumprir o mandado de prisão, prender todos, não matar ninguém, né? E caso esses traficantes eles reconhecessem a culpa dos seus erros, eles teriam uma expiação, né? O que significa? Eles estariam pagando por aquilo que eles fez. Mas a partir do momento que o bandido, o ladrão, ele atira contra a polícia e a polícia revida e mata ele, abate, ele perde a vida numa ação contra a polícia, o policial não responde por crime nem por culpa nenhuma perante a igreja, perante os 10 mandamentos, porque ele estava cumprindo o dever dele. Agora, sim, se foi morto por força desnecessária, foi lá, estava desarmado e atirou na crueldade, aí sim é um crime. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro é muito cedo para falar, é muito cedo para se concluir qualquer coisa, né? Mas e muito cedo para julgar quem está certo e quem está errado. O que a gente como cristão deve perceber é que são 25 almas que se foram e devemos rezar por elas. Porque Jesus também na cruz perdoa o ladrão que se arrepende, né? Será que esses ladrões tiveram uma contrição, um arrependimento? Ou será que não deu tempo eles morreram em pecado mortal? Onde que eles estão? Onde que a alma deles está? Só Deus sabe, né? Aquele policial tinha família, morreu cumprindo seu dever, um herói, né? Mas onde será que está a alma dele? Só Deus sabe, porque Deus é justiça e misericórdia, mas nós não devemos julgar uma ação policial dessa rapidamente, já condenando, isso é o recorde de mortes, são 26 mortes, né? Mas em que circunstância ocorreram essas mortes? Foi legítima defesa? Foi legítima defesa da sociedade para preservar o bem comum, né? O mundo de hoje não quer saber do catecismo da Igreja Católica, este que vos leio, né? O mundo de hoje quer saber se muitas vezes até da injustiça, né? Muitos policiais que salvam a sua vida, salvam a vida dos seus companheiros, são presos, né? Injustamente, porque tiveram o seu direito de legítima defesa negado, né? E nós cristãos temos que cada vez orar e trabalhar para que tenhamos uma sociedade que admire e tenha sede de justiça, né? E que esse assunto que eu disse, ele tem muita gente melhor que eu para falar, mais especializada do que eu para falar, né? E por mim eu peço que vocês rezem por mim, pelo meu apostolado aqui na internet, né? Eu sou o professor Felipe Abreu, né? Sou catequista e espero que esse conteúdo tenha sido de utilidade para vocês. Matar é sempre um pecado. Agora, defender a sua vida e defender a vida dos outros, seja um soldado numa guerra, seja um policial na rua, ou seja um pai de família que defende sua família, e desse ato vier a morte de alguém, e se isso foi feito com a força necessária,
sem exageros, isso é legítima defesa, isso é um dever e isso não é um pecado. Isso é até uma virtude. A virtude da fortaleza que nos dá coragem para defender a nossa família. Né? E eu, será que eu teria essa virtude? Será que eu teria coragem? Eu peço a Deus que me dê sempre coragem, para que se um dia acontecer comigo, eu possa ser forte e cumprir com o meu dever. Amém? Deus abençoe a todos vocês e tchau.